Muito boa noite, eu sou o Luís Duarte Sousa e sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do Pois.pt. Hoje estamos na Cavas Academy e já tenho dois convidados muito especiais. Eu já os conheço, mas acho que vocês vão gostar de conhecê-los também. Boa noite, apresentem-se. Boa noite, Luís. Boa noite, Dan. Eu sou Ana Cavazana, sou realizadora e guionista. Eu sou Daniel Freitas, sou ator, guionista e professor de teatro. E vieram viver para Lisboa, por algum motivo. Uns anos atrás, não vou dizer a minha idade. Não. Eu vim a passeio a Portugal e me apaixonei por Portugal. Cá vivi durante 12 anos. Regressei ao Brasil, tive 8 anos no Brasil e há 3 anos atrás eu vim de férias à Europa e quando desci em Portugal falei, Eu vou viver aqui. ok, eu vou regressar. E pronto, cá estou. E lá se foi o Brasil. Portugal veio para ficar. Eu nasci em Itália. Portugal é um país de coração mesmo. Não que eu não gosto do Brasil, sim, eu amo o Brasil. Mas o Brasil está muito complicado a nível de violências e não só. Eu trabalho com conteúdos LGBT, ou seja, no Brasil agora acho que seria muito bom. É complicado, infelizmente. Questões políticas. E dá. Eu queria voltar a estudar e um amigo meu falou da possibilidade de fazer um mestrado em Portugal, em cinema, e eu me inscrevi e a ideia mesmo era só vir fazer o mestrado, né? E depois retornar ao Brasil. E eu cheguei em Portugal e logo que eu cheguei no primeiro dia eu já sabia que era um lugar que eu queria ficar. Eu me identifiquei com as pessoas, fiz amigos incríveis, senti como se eu estivesse na minha terra natal, que é o sul do Brasil. E aí estou apaixonado por Portugal e daqui não saio mais. Ou seja, a parceria entre os dois surgia em Portugal e não no Brasil. Sim. Como é que surgiu? Falem-nos mais um pouco sobre isso. Nós fomos apresentados por uma pessoa em comum e posso dizer da minha parte, eu tive amor à primeira vista pelo Dan. E na altura eu estava a desenvolver uma série para um concurso. Eu já tinha a ideia e quando eu conheci a Dan, eu falei, eu preciso deste homem comigo. E aí a Ana me chamou para escrever com ela essa série. E aí nasceu o Terremoto Produções. Isso. Porquê Terremoto Produções? A série que eu estava a escrever, que nós depois escrevemos juntos, chama 1755. E a série se passa no século XVIII do terremoto. É uma ficção, que é um romance entre uma índia brasileira e uma rainha portuguesa. Em uma reunião que eu estava, um presidente virou para mim e falou assim, eu nunca vi isso. Isso saiu da sua cabeça, menina? Eu falei, sim, da minha e do meu sócio. Ele, pelos vistos, a menina veio para abalar. E aí eu falei, Dan, Terremoto Produções. Exato, abalar, terremoto. E já tem a ver com o sismo também, 1755. Sim, essa ideia. Exato. Não, eu acho que também A altura caracteriza. do José em Portugal. Pois, Sim. exatamente. Eu acho que caracteriza também é simbólico porque é o nosso primeiro trabalho juntos, né? A primeira escrita juntos é sobre o terremoto. Então, e a gente veio para tremer mesmo. A gente não veio para ser uma brisa. A gente quer mesmo que as estruturas sejam Abranar mexidas, tudo. claro. Poderíamos saber um bocadinho mais sobre o projeto em si. Aborda questões pertinentes do século XVIII e algumas curiosidades também que a história tem muito, né? A gente começou a ler muitas coisas do século XVIII e começamos a perceber algumas peculiaridades que existem. E então é uma série que a gente ainda temos só o primeiro episódio desenvolvido e agora os outros vamos começar a trabalhar em cima, mas é algo muito interessante. Eu diria inédito. Mas além dessa série, vocês estão a desenvolver também um projeto que tem dado que falar. O El Pacto não era a nossa prioridade, né, inicial, mas nós começamos a perceber vários ataques homofóbicos, racismo cada vez mais presente, não só na Europa nem na América do Sul. Então isso nos despertou muitas coisas, né? Eu já tinha a ideia do El Pacto, mas eu virei por Dan e falei, a gente precisa fazer isso, né? Só que somos duas pessoas brancas,
e falamos de racismo, e aí convidamos o Bruno Uca, que é o nosso protagonista também, que é negro, então para escrever conosco esse guião dessa parte. A história foi tomando uma proporção maior. A vida dos personagens, a gente começou a pensar nesse cotidiano dessas personagens e pensar nessas pessoas que conviviam com eles, os amigos, e a gente começou a colocar, como se fosse colocar uma lupa nesse cotidiano. E ali a gente foi percebendo situações homofóbicas, xenófobas, né, problemas de racismo. Claro que o filme não tem um caráter panfletário. O que eu quero dizer é que não é um filme que é um manifesto político, que as pessoas vão assistir um filme que o tempo inteiro tá... Não. O que a gente quis mesmo era mostrar... a gente continua querendo mostrar uma história de amor, é uma história de amor, só que no decorrer da história acontecem coisas na vida cotidiana desses personagens. E é isso que a gente vai ver. Às vezes os problemas que acontecem de racismo ou de preconceitos em geral não é resolvido. Porque às vezes não é resolvido na vida do cotidiano. A pessoa sofre, que pode ser pelo amigo, pode ser que você escute um comentário preconceituoso de um amigo, e aquilo passa. E quem fez o comentário ali, a gente não entende a gravidade disso, mas o público que vai assistir, como vai ter essa ideia dessa lupa de que vai analisar bem o que é para a pessoa que recebe esse comentário. Porque é importante também que a população heterossexual veja um filme destes para ter noção do impacto que pode causar também nos comentários que faz, Claro. como estava a comentar. Se calhar, eu acho que o impacto que é justamente isso, fazer com que as pessoas percebam o quão grave é uma palavra, o quão ela dói, e ela pode produzir um ato, sim, e os atos de racismo e de homofobia, principalmente, são atos muito fortes, eles são pesados e são cruéis, e é o que a gente vê cada vez mais presente em trágico. A gente também, como saiu do Brasil, a gente vivia uma realidade de violência extrema nos jornais e na mídia e via tudo isso. E a gente estava escrevendo o filme. E aí foi uma hora que a gente teve aquele ataque homofóbico que aconteceu no Terreiro do Paço. Sim, sim. E a gente falou disso e não teve como fugir. Porque nós fomos pegos de surpresa. Nosso filme não foi atrás de um acontecimento para que tivesse um ataque homofóbico dentro do filme. O ataque surgiu no meio do processo de escrita. Se a gente está falando de coisas que são tão pertinentes e importantes e que a gente quer que as pessoas percebam o que problema isso pode gerar na vida das outras pessoas, quando surgiu o ataque, a história foi tomar outro rumo. Surgiu uma ideia que nós apresentamos a Macan, Lisboa, e que eles super aceitaram, que nós criamos como os nossos protagonistas. Eles têm uma agência de publicidade pequenina, então nós criamos um evento que é um beijo coletivo LGBT. Eu vou tentar explicar isso para que as pessoas percebam que não é todo mundo se beijando, não é? Sim, sim. São duas pessoas do mesmo sexo a demonstrar afeto, né? Então nós criamos esse beijo coletivo LGBT e nós vamos desenvolver essa campanha junto com a Macan. Nos 120 países que a Macan existe, nós vamos desenvolver essa campanha. No dia que eu estiver a filmar essa cena em Portugal, nós vamos fazer no mesmo dia e no mesmo horário, no mundo todo, essa campanha ocorrer. Eu acho que se fala muito de representatividade, mas se faz muito pouco por ela. Eu acho que se eu puder fazer com que as pessoas realmente percebam que existem pessoas diferentes delas, eu acho que eu já fiz a minha missão aqui e estou tranquila. Estávamos a falar há pouco dos protagonistas, como é que foram selecionados? A nossa empresa filmou a High Pride o ano passado e eu conheci o Bruno Uca quando nós fomos gravar o Spot. E nós tivemos uma afinidade, eu como realizador e ele como artista, que foi incrível. E depois eu virei para o Dan e eu falei, quando nós terminamos o guião, eu falei, eu quero o Bruno Uca. Então, e aí eu conheci o lado profissional do Daniel e eu falei, ok, eu tenho um outro protagonista. A Sofia Parício entrou assim, de cabeça, corpo e membros no filme e tem sido incrível. A Sofia tem contribuído muito e é uma pessoa que... É uma atriz de renome. Ela é incrível, ela é incrível. Nós escrevemos para ela um personagem, né? E é uma pessoa que me manda mensagens, Ana, nós vamos fazer o filme, vamos. E ela tá conosco nessa luta e isso é incrível.
Os outros atores, ainda temos algumas lacunas. Pretendem apostar em pessoas novas também. Sim. Talvez caras não tão conhecidas também. Quero. Os princípios da Terremoto é diversificar em todos os sentidos, e pessoas novas para nós serão super bem aceitas. Novos, deficientes, idosos, héteros, gays, lésbicas, pansexuais, enfim, todos serão muito bem-vindos. O que é que falta para este filme ser concretizado? Nosso filme está numa plataforma de crowdfunding, Indiegogo, e qualquer pessoa pode participar e fazer com que esse projeto aconteça. A gente tem desde de receber chamada do elenco, de participar, de saber o que está acontecendo, participar do set de gravação, a gente tem a possibilidade da pessoa atuar no filme, a gente tem jantar com os protagonistas, a gente tem show intimista com os protagonistas e cantores convidados. Infelizmente eu não consigo fazer um filme, equipa técnica, de todo mundo só com vontade. Obviamente que sim, mas eu preciso pagar essas pessoas. Esse é o maior desafio. Conseguirmos o dinheiro e conseguirmos de que não só se fale de representatividade, mas que se faça. Ou seja, que esse filme não seja da Terremoto, que esse filme seja de todos. Quando é que gostavam que o filme fosse estreado? Que o ano que vem estreie no cinema, porque para a maior parte dos maiores festivais eu não posso ter o filme estreado. Então, esse é o nosso horizonte perfeito. Mas é óbvio, entrou uma emissora, quer pagar o nosso filme, ok, estreamos na sua TV, no seu canal, não tem problema nenhum. E, por exemplo, a pessoa, voltando para o crowdfunding, as pessoas que têm possibilidades ali, das pessoas terem um grupo privado, onde elas vão acompanhando a produção do filme. Elas vão ter acesso a fotos de making-off direto, durante o processo de produção do filme. Então, se a gente está gravando começa a pré-produção em março, as pessoas já começam a receber assuntos ali. Elas já começam a ver o que vai acontecer, em abril também. Então, assim, elas vão acompanhando todo o processo do filme e vão vendo o que está acontecendo, tanto com o elenco, com a técnica e assim por diante. Por que consideram o conceito de interseccionalidade tão importante? São vários assuntos de minorias tratados no mesmo contexto. Ou seja, o nosso filme fala de racismo, imigração, homofobia e xenofobia. Então estamos a falar de minorias dentro Porque as várias de um minorias contexto. cruzam-se umas com as outras. Exatamente. Estávamos a falar há pouco também em relação àquilo que rodeia. Sentem-se rodeados por alguma hipocrisia? Eu acho que às vezes as pessoas querem que coisas mudem. Elas querem que a arte faça o papel dela em tornar o mundo mais tolerante, em tornar as pessoas, em fazer política mesmo, uma política não partidária, mas uma política social. Só que às vezes é mais importante. Claro. Só que quando elas têm que fazer algum movimento para isso, e esse parece que não é com elas, né? A gente não está nem falando de propriamente dito, por exemplo, da doação no crowdfunding. A gente está falando de pessoas que nem sequer podem compartilhar uma ideia. Mas algumas pessoas, inclusive, dizem assim: ah, não, é porque o vídeo é muito... tem umas cenas muito fortes, então isso pode causar algum problema na minha rede social. O que elas dizem de cenas fortes são dois homens que estão manifestando carinho um com o outro. Então, eu acho que nesse sentido é um pouco... Eu acho que foi um pouco frustrante no início, e só que a gente não desiste. Os próprios conhecidos nossos, amigos próximos, alguns familiares, as pessoas nem sequer curtiram ou compartilharam ou manifestaram apoio para o processo. E isso é estranho, porque eu falo para Ana, os estranhos chegaram pra gente, estranhos entre aspas, porque agora não são mais estranhos, são os nossos padrinhos, são as pessoas que fazem parte agora da nossa nova família, mas que chegaram para nós e entenderam e chegaram para nós muito assim, não por nós, mas pelo projeto. Olharam, isso tem que ser visto, isso tem que vir à tona. Então a gente precisa falar disso. E começaram um movimento para fazer isso acontecer, né? E é isso, eu acho que se a gente não faz a nossa parte, não adianta a gente pedir, não adianta a gente ter um discurso de que as coisas têm que mudar. Tem sido um processo para nós muito doloroso nesse sentido, né? De mesmo pessoas próximas, pessoas que levantam bandeiras e que não estão nem aí para o
nosso trabalho, nem para nós, acho que nem para ninguém. Então isso tem sido um processo muito doloroso, mas ao mesmo tempo tem sido incrível, porque essas pessoas nos dão mais força, porque nós sabemos que se nós estamos a incomodar, é que a gente está no caminho certo. Então, quanto mais as pessoas nos puxam para trás, mais força nós temos de avançar e nós vamos fazer. Vocês vão assistir o filme. Claro que vão assistir. Eu vou assistir também. Muito obrigado, Ana, por este bocadinho. Muito obrigado, Daniel. Obrigado. A vocês também obrigado por nos terem assistido. Espero que tenham gostado da entrevista. Espero que assistam ao filme. Isto nem sequer é um conselho, é quase uma obrigação. É obrigatório assistir ao filme. Continuem a acompanhar-nos em pois.pt. Adeus.